Como falar em línguas estranhas? Essa é a dúvida talvez sua e de muita gente. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e estou aqui hoje para falar sobre esse assunto que aclama multidões, que todo mundo quer saber. Cara, como falar em línguas estranhas, como falar em línguas, né? Muitos cristãos, eles têm essa visão de que a língua estranha é muito legal, a língua estranha é, poxa, maneiro e tal. Mas vamos entender direito o que é a língua estranha, como isso procede. Vamos com calma. Vamos lá? A língua estranha ela é falada muito por Paulo, principalmente na carta dos Coríntios, porque, na verdade, a língua estranha ele é um dom. Então, são 9 dons, ok? Então, tem dom de profetizar, dom de línguas, dom de cura, milagres e maravilhas. Então, são 9 dons, tá? Vou colocar aqui o texto certinho com os 9 dons que Paulo fala. Olha aí. Então a gente já sabe que a língua estranha é um dom e ela faz parte ali dos 9 que Paulo fala na carta de Coríntios. Então, por que Paulo fala em Coríntios sobre a língua estranha? Porque o povo ali, como tinha 9 dons, a galera estava começando a se empolgar ali nos dons do Espírito e estavam começando a se desvirtuar. É tanto poder, tanta autoridade que a galera começou a surtar. Então, Paulo fala sobre a língua estranha. Inclusive, a língua estranha, esse termo, né, línguas estranhas, ela é falada na Bíblia apenas no livro de Atos e apenas no livro de Coríntios, que Paulo fala. Então, se não fosse ali a galera de Coríntios dar uma surtada, então eu acho que Paulo nem falaria sobre isso, mas é bom que a galera surtou porque a gente pode saber um pouco mais sobre isso, né? Então, Paulo ele dá ali as regras sobre línguas estranhas e tudo mais. Mas primeiro vamos falar das línguas de Atos, ok? Em Atos 2:4 diz assim: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Então é interessante que a gente saiba que Rico, então eles falaram língua estranha, então, em Atos? Então, pelo que se sabe, a língua que está aqui em Atos eram línguas, falavam aqui línguas como de fogo, né? Mas a questão é que falava-se muito uma língua no lugar, outra língua no outro lugar, por isso que Paulo ele era poliglota. Segundo os estudos aí, Paulo falava 4, 5 línguas. Então, quando algumas situações em que Paulo falava em outra língua, tanto que tem uma passagem que fala, e falando Paulo em língua caônica, então o povo ficou inquieto, ficou surpreso, porque ele falava, e tal. Você vê que hoje já o pessoal que fala 2 línguas já é estranho, né? Imagina o cara que na época, mais de 2000 anos, falava 4, 5 idiomas, né? Mas Paulo era sinistro. Mas o grande lance é que aqui em Atos, eles falavam a língua, e segundo os estudos, não era línguas estranhas, e sim línguas de outras nações. E também dizia que cada um ouvia na sua própria língua, ou seja, se eu falasse em português e o cara era japonês, o cara ouvia em japonês, e o outro ouvia alemão, o alemão ouvia em alemão, e era esse tipo de coisa. Então também a fala, ela era tipo, eu não falo chinês, não falo mandarim, não falo japonês. E aí as pessoas eram batizadas com línguas de outras nações. E isso era muito legal, né? Agora, quando Paulo vem aqui em Coríntios falar sobre as línguas estranhas, ele fala realmente dos dons. Então, é muito interessante que a gente saiba esse contexto. Vamos para esse texto aqui que é bem interessante. 1 Coríntios 14:2. Olha isso. "Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala em mistérios." Olha isso. Então tem muita gente que chega na igreja e já quer ficar falando em língua, já quer disparar direto. A questão é que quem fala em língua não fala para se amostrar. Muito embora pareça que alguns até falem, mas esquece. Vamos lá. O grande lance é que a língua, para que eu uso a língua? A língua estranha, ela é usada aqui, como está falando, Paulo fala o seguinte: quem fala em línguas fala a Deus e não a homens. Então eu estou aqui falando e estou falando aqui com Deus. Não estou falando com homem nenhum, não estou falando aqui para me mostrar. Porque Paulo diz que quem fala em línguas estranhas, a si próprio se edifica. E falando com Deus, fala em mistérios.
Quem fala em língua não faz ideia do que está falando. Está falando em mistérios com Deus. Então você está falando com Deus, você está aqui falando, ministrando com Deus e se edificando. Então você não está na igreja falando. Paulo fala também, são vários textos de Coríntios, se você for lá em 1 Coríntios, você vai ali no capítulo 20, você começa ali lendo, você vai ver ele falando especificamente sobre línguas estranhas. Então, quando você fala em língua, você não está falando para homens. Agora, é um fato interessante, é que existe um dos dons, é a interpretação. Então, quando você interpreta línguas, é muito louco. Eu já fui em algumas igrejas que eu vi isso acontecendo. Caramandabassá, assim diz o Senhor, Tomanabassu menace. A igreja vai vencer, vai andar sobre as águas, e querer nascer nesses dias. Cara, é algo assim surreal. Dá vontade de pegar um pipoca e ver que é espetacular. E você vê essas traduções acontecendo simultaneamente. É igual quando vai uma pessoa que fala, né, o cara vem dos Estados Unidos, não fala português, aí tem um tradutor. Então, Paulo diz que quando há um tradutor, então sim, a língua vem, né, e você divulga isso para a igreja. Deus te toma ali e você começa a falar em línguas estranhas. E você falando aqui, a outra pessoa traduzindo aqui. Papapá, minha igreja, papapá, assim diz o Senhor. Papapá, eu nesses tempos vou fazer XYZ. É uma direção para a igreja, tá? É uma direção que Deus está trazendo para a igreja, um falando em língua e o outro traduzindo. Isso é maravilhoso. Então Paulo fala o seguinte, cara, se não tiver intérprete, então, cara, fale em língua você ali, sozinho ali, você e Deus. Agora, quando é esse lance de escandaloso, então diz Paulo que deveria ter um intérprete, ok? Tem gente que se empolga e tal, e acaba largando, né? Mas é um lance que não pode tomar o foco da igreja. Principalmente igrejas pequenas, às vezes, tem um pastor pregando e pessoas falando em língua ali muito alto, acaba incomodando. Inclusive, Paulo também fala sobre isso. Ele fala que, cara, se for falar em língua, fala com você mesmo. Por quê? Porque se vai ficar falando em línguas ali alto e tudo, quase disputando com quem está pregando, se chega uma pessoa que não entende, vai pensar o quê? Tá maluco. Isso está na Bíblia, pode ir lá em Coríntios, tá? Então ele fala, cara, se vem alguma pessoa de fora e não conhece, não vai pensar que tá maluco? Vai pensar. Então, Paulo mesmo fala, cara, eu dou glória a Deus porque eu falo mais em língua do que vocês. Parece que ele está se vangloriando, né? Eu falo em línguas mais do que vocês. Mas, para que não haja escândalo e tal, eu falo aqui no caso nós, né? Falo português normal aqui, falo na minha língua nativa. E é muito mais edificante eu profetizar do que falar em línguas. Paulo também diz isso. Olha só esse texto. 1 Coríntios 14, 5 diz assim: E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Olha que barato então, se tiver intérprete, beleza, mas quem profetiza é melhor do que quem fala em línguas. Não é que é melhor, esse negócio de, né, quem é maior, quem é menor, isso não é muito assim, tá? No reino. Mas, se você quiser falar em línguas, cara, profetiza também. Se aprofunda nisso, começa a profetizar. Eu te abençoo em nome de Jesus, você vai vencer, você vai conseguir. Então, às vezes, você ficar falando muito em língua aqui, não vai edificar ninguém. Mas se você chegar para alguém em nome de Jesus, avança, você vai conseguir. Amanhã vai ser um dia melhor, Deus é contigo. Profetiza, profetiza. Fatalmente também existem as profecias. Olha, Deus está te dizendo que amanhã, a essas horas, uma pessoa vai bater na tua porta com uma oportunidade de emprego, enfim. Pode acontecer esse tipo de profecia. Mas o que Paulo está falando aqui é de palavras de bênção. Você profetizar é muito melhor. E óbvio, se você conseguir uma profecia, de você conseguir se aprofundar em Deus a ponto de você conseguir ser esse profeta, né? E não existe mais o título de profeta, o encargo de profeta, mas existe ali o título de profeta. Tem pessoas que profetizam e são pessoas sérias, né? É bem legal isso. Então, Paulo fala aqui sobre essas advertências aí sobre falar em línguas. Uma das coisas também que Paulo fala, cara,
se não tiver amor, a gente conhece essa passagem, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada serviria. Então, é interessante que a gente não fique só buscando falar em línguas, mas que a gente consiga entender que a gente precisa de amor, precisa de outros atributos. Não é só a língua. A língua não vai te levar para o céu. Tem muita gente que vai para o inferno falando em línguas. Então, vamos para a prática? Vamos lá. Eu fui batizado pelo Espírito Santo, falando em línguas estranhas, quando eu estava vendo uma fita, ouvindo, né? Estava dentro do carro, estava em frente a um mercado, e aí minha esposa tinha ido lá dentro comprar alguma coisa, e eu estava ouvindo uma fita de uma pregação de um ex-mendigo. E aí esse cara virou pastor e tudo mais. E teve um momento ali, e eu já estava, né, frequentando a igreja e queria também falar em língua, né? Muitas igrejas, tipo Assembleia de Deus, chamam batizar no Espírito Santo, né? Algumas pessoas têm alguma divergência sobre isso, falam, não, para batizar no Espírito Santo não precisa falar em língua, enfim. Mas não é esse o assunto aqui. A questão é que eu estava ali, já estava envolvido pela glória de Deus e tal, e aí eu comecei a sentir um calor, e aí eu fechei o vidro do lado direito, ou do lado esquerdo, eu não me lembro, que eu senti que estava vendo alguma coisa, e quando eu fui ver, eu já estava falando em línguas e tal, e chorando, e falando, e aí a minha esposa, quando entrou no carro, ela me viu chorando, e eu falando para ela, meu amor, tô falando em língua, eu falei em língua agora. Cara, foi emocionante, foi maravilhoso, foi muito legal. Então a questão é que comigo aconteceu assim, eu não estava nem na igreja, mas eu estava fluindo no Espírito, e eu deixei o Espírito fluir através de mim. Então a Bíblia fala que aquele que está em mim será um rio a jorrar, né? Rios de água viva fluirão de dentro de ti. Então, de repente, a pergunta que você está aí fazendo, cara, mas beleza, mas como eu vou conseguir? Tem gente que nas antigas igrejas o pessoal fica falando, vai lá, fica falando glória, 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 né? Cara, isso é bobice, isso não existe, tá? Mas a questão é, como você vai conseguir falar? Se aprofunda. Ora, pede a Deus, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com dons de línguas, eu quero falar em línguas, eu quero falar com o Senhor em mistérios, eu quero ser essa pessoa que consegue extravasar o meu espírito, que palavras não conseguem expressar o que eu quero falar, e aí eu oro em línguas. Então, mergulha nisso, ora, arruma um crente cara, um cara sério, que fale em línguas também, que impõe a mão sobre a sua cabeça, que ore contigo. Muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, começaram a falar em línguas em alguns congressos em que outras pessoas oravam por essas pessoas e elas começavam a falar em línguas ali. É maravilhoso. Eu tenho duas amigas, uma mãe e uma filha, que uma foi batizada no Espírito Santo, se não me engano, aqui em casa, e a outra num congresso. Então, a questão é o quanto você quer isso. Quanto você quer se derramar diante desse dom. E assim como os outros também, existem 9 dons para você também buscar. E a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Então, para você, se língua estranha é importante para você, cara, embarca nessa. Tem um livro do Luciano Subirá também escrito... tem um livro do Luciano Subirá que é Falando em Línguas, se eu não me engano, o Falar em Línguas, um negócio desse. Cara, mergulha nisso. Se você quer isso mesmo, de verdade, mergulha nisso, compra livro. Por que não dá para te dar aqui o pulo do gato? Não dá para te dar aqui uma coisa... Porque Deus ele não trabalha dentro de uma caixinha. Mas a questão é, você aqui já está sabendo de coisas que você antes não sabia. E isso vai abrir portas no mundo espiritual, lugares de acesso que você antes não tinha. Então você está começando a acessar esse lugar. E em nome de Jesus eu profetizo na sua vida que pessoas vão falar em línguas aqui quando quando terminar esse vídeo. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, ok? Vamos orar? Pode ser nesse momento. Fecha os teus olhos aí. Escuta a minha voz. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui falando do Senhor. A Tua palavra diz que onde houverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre essa pessoa agora, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã. Que encaixe, em nome de Jesus.
ele vem agora andar-se a falar com Manasse, falar em línguas agora, nesse momento, Senhor, que esse Espírito venha tambalasse, que esse Espírito Santo vem, fala comigo, Dabassio, em nome de Cabacê, em nome de Jesus, Espírito Santo vem, fala com Masse, fala em línguas em nome de Jesus, fala, abra a tua lamassu, abra a tua boca, Ekenegabassu, em nome de Jesus, não é no nosso nome, Pai, desejamos, Senhor, batiza-nos com a Nicombácia, Edabacasse, batiza-nos com a língua, Senhor, fala conosco em nome de Jesus, em nome de Gadaçu, isso, fala em nome de Jesus, fala, e candasse, isso, aleluia, glória a Deus, eia, sim, oh, aleluia, que isso, glória a Deus, Ele é maravilhoso. Se você ainda não conseguiu falar em línguas, ou de repente você está falando agora, escreve aqui embaixo sobre isso que você está passando, eu quero saber um pouco sobre isso aí que está acontecendo. Amém? Então, que Deus te abençoe. Se você curtiu esse vídeo, aperta aí, dá o joinha, curte esse vídeo, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, pessoas que querem falar em línguas, pessoas que querem saber sobre esse assunto. E curte, compartilha e se inscreve no canal. Aperta o sininho para sempre que tiver uma mensagem, estou mandando várias mensagens aqui, e aí você vai ser notificado da próxima palavra, do próximo vídeo que estiver saindo. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que você seja abençoado, tocado, e que toda a unção do Senhor venha sobre a sua vida. Amém? Fica na paz, um abraço, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.